Olá, olá, boa noite, boa noite, boa noite. Deixa eu dar uma escondida aqui na bagunça. Muito bem, as lives de terça mudaram para quarta e assim seguimos. Então, já sabe o que fazer, né? Você tá assistindo esse vídeo não ao vivo. Curte aí, comente, mande para alguém, salva, para quando você tiver dúvida, né, você vir aqui de novo consultar, ou pelo menos mandar uma mensagem. Bom, como eu já falei, eu estou atendendo, né, só mandar mensagem e iniciar a instrução. Dá para fazer sozinha? Até dá, mas às vezes vai ser um período mais difícil, um aprendizado mais difícil. Mas, por isso que a gente insiste, né, fala muito para você aprender com uma instrutora, porque é muito mais fácil, né? Enfim, né, nós somos treinados, né, a gente estuda, a gente participa dos treinamentos e das aulas para conseguir orientar, né, e ensinar as mulheres a utilizar o autêntico método Billings, ok? Bom, e aí, hoje eu vou falar desse tal período fértil. O que é? Onde que está? Cadê esse período fértil? Como que eu acho ele? Bom, é só esclarecendo, né? Se você toma pílula ou conhece alguém que toma pílula, não adianta ensinar isso aqui, porque ela não vai conseguir identificar, né? Que a pílula, ela deixa a mulher sem ciclo. Mas, então, vamos dizer que você não utiliza e quer saber como identifica, enfim. Bom, nós temos fases, né, do nosso ciclo menstrual. E o outro esclarecimento também, você não consegue engravidar fora do período fértil. Então, uma mulher que ela não se observa, não tá anotando nada, não tem nenhum tipo de acompanhamento, ela vai chutar, né? Ela vai estimar ou vai achar que sabe. Por quê? Hoje, o que a gente foi ensinado a vida inteira é calcular o período fértil da forma da tabelinha, né? Então, tem um monte de aplicativos, vários aplicativos que você encontra hoje em dia que monitora ali o seu ciclo, né? Tem várias usuárias que chegam pra mim e aí elas falam assim, mas eu tenho um aplicativo aqui que me diz certinho quando eu vou menstruar. Se ela tem um ciclo regular, vai bater, assim, ali com a margem de erro, isso é normal, até porque a tabelinha, né, que é o nome popular dele, ele tem aí uma eficácia de espaçar uma gestação de 70%. Então, assim, até uma eficácia alta, porque se a mulher tem um ciclo ali mais ou menos regular, ele vai mostrar mais ou menos ali qual é o período fértil, né? Onde está o período fértil dela. Mas ele não é preciso, né? Então, o que a gente aprende, né, no método Billings? Que o método descobriu, né, no caso, que existem oscilações do período fértil, que existem situações em que a mulher pode apresentar diferença, o período fértil pode adiantar ou ele pode atrasar, tem mulher que tem um ciclo mais curto, tem mulher que tem um ciclo de ali menos de 28 dias, 25 dias, então ela não vai conseguir, a tabelinha não vai acertar o período fértil. Aí tem a mulher que tem um ciclo mais longo, por exemplo, quando ela está na fase de amamentação, como que ela vai saber? A tabelinha não vai responder essa pergunta. Então, como que a gente consegue identificar o período fértil? A chave de identificar o período fértil é você descobrir qual é o período infértil. Por quê? O período infértil, ele é determinado por algo que não muda, ele tá estático, ele tá assim, do mesmo jeito. Qual que é o princípio do método Billings? É você observar, a mulher observa, se observa, não necessariamente se olhando, mas se observa em como está as sensações da sua vulva. Então, ela passa o dia se observando e ela consegue, né, e presta atenção de como a vulva está. É uma coisa que a gente não está acostumado a prestar atenção, né? Nunca ninguém nos ensinou, então é algo novo, então é um pouco desafiador no começo,
mas é como qualquer coisa que você vai aprender, né? Eu falo muito para as usuárias que é como se quem dirige, né? Quem sabe dirigir, quando você foi a primeira vez, sentou ali na frente do carro, aquilo foi desesperador. Eu falo, meu Deus do céu, não vou conseguir fazer isso aqui. Mas depois que você vai pegando prática e você vai conduzindo outras vezes, né, dirigindo, né, no dia a dia, você faz aquilo de forma automática. E o método Billes é a mesma coisa. Você começa se observando, então nos primeiros dias ali, primeiro mês de aprendizado, ele é bem desafiador mesmo, então você precisa estar prestando bastante atenção, como eu falei, é algo novo. E aí você se observa, então, e presta atenção nas sensações ali da sua vulva. E aí você identifica, por isso que precisa anotar num gráfico. Então é isso que a gente ensina, né? Isso é a função da instrutora, ensinar a anotar no gráfico. E aí você acompanha ali ao longo do mês, né? Com o passar dos dias, como que se comporta, né? Como que as sensações ali da sua vulva, elas se comportam. Você se sente mais seca, você se sente mais úmida, você se sente... E aí vai chegar um momento, então, que essas sensações, elas vão mudar, elas vão... vai apresentar uma mudança. Então, você estava ali se sentindo seca, né? Que a gente compara sempre o sentir seca com não sentir nada. Então, tá ali vários dias não sentindo nada, até que um belo dia você começa a sentir alguma coisa. Aí você fala, opa, peraí, alguma coisa mudou. Essa pequena mudança é o que marca o início do período fértil. Porque você saiu de um período infértil, que é um período estático, que não muda, que é isso, outra função da instrutora, ajudar a mulher a identificar o seu período infértil. Então, a partir do momento que você descobre qual é o seu período infértil, você consegue saber quando ele muda. Então, você estava ali se sentindo seca todos os dias. E aí, um belo dia, você sente ali uma umidade ou sente alguma coisa bem mais molhada, até chegar na sensação de escorregadia, que é essa sensação que a gente espera que ela chegue, né? Que é uma sensação de lubrificada. Então, você sente ali uma lubrificação na vulva espontaneamente, sem nenhuma interferência, né? Porque a gente compara muito com a excitação da relação. Para as casadas, né? Para quem né, tem relações sexuais, você consegue comparar com a excitação da relação. Então, quando você tem relação, você consegue identificar. Comparar uma coisa com a outra. Então, essa é a sensação mais fértil. E o tal do muco clara de ovo, né? Várias, você vai muitas, e essa notícia, essa informação, ela se espalhou muito. Então hoje, toda vez que você vai procurar alguma coisa na internet, e a internet é terra de ninguém, né? Você acha lá, falando desse muco clara de ovo, quando você vê um muco bem transparente, que faz assim, que você consegue pegar e fazer isso aqui com a mão, você tá fértil. Só que não é só isso, né? Por isso que eu falei, o método Billes, a gente ensina, né, a mulher observar o período infértil dela, e aí qualquer mudança que tem do período infértil já é o período fértil. E o período fértil significa o quê? Que a cervix, que é onde produz todos esses mucos que eu tô falando, que causa a sensação de molhada ou de escorregadia, ela abre, então, permitindo os espermatozoides entrar. O óvulo nem apareceu ainda, o óvulo só vai aparecer ali alguns dias, mas a mulher já tem um muco que permite a entrada dos espermatozoides e mantém eles ali. Então, por isso que se a mulher ficar esperando aparecer um muco clara de ovo, que é só quando tem esse muco mais transparente, mais... tem um monte de nome, mas tem gente que dá o nome de liguento, tem gente que dá o nome de... enfim, ou só transparente, ou fios, ou enfim, tem vários nomes aí. Mas o clara de ovo é o mais famoso. Se a mulher fica esperando só, né, aparecer o muco clara de ovo, ela engravida e nem sabe por quê. Porque no início do período fértil, nem sempre, aliás, quase nunca, já aparece logo de cara esse muco mais parecido com a clara de ovo. Então, qualquer mudança, e a mulher, no método Billes, a gente ensina a mulher a identificar qualquer mudança na sensação ou no muco que ela vê na calcinha. Então, isso tem muito também. A mulher você não vê nada na calcinha nem um dia,
passa ali vários dias sem ver nada, até que um belo dia você vê ali alguma coisa, vê uma pastinha, uma borrinha, uma sujeirinha branca, sujeira não, né? Um muco branco, mais pastoso, mais... enfim, significa que mudou, já teve alguma mudança. E o período fértil ele é marcado por uma mudança todos os dias. Então, um dia a mulher vê ali, sente um pouquinho mais de umidade, vê ali um muco na calcinha. Aí no outro dia ela já sente mais pegajosa, por exemplo, ou mais molhada. E vê ali um muco mais transparente. Até que, né? Aí no outro dia ela já vê de novo mais muco. Às vezes tem mulher que vê uma quantidade bem grande de muco. Ou então, e aí até chegar na sensação de escorregadia. Então, todas essas mudanças, todos os dias, alguma mudança, alguma coisa diferente, marca o período fértil. Então, a mulher se observa, vai se observando, vai anotando no gráfico. E aí, o que é mais legal no método Billis, né? Isso que eu acho fantástico e que eu fico, né, doida ali acompanhando as usuárias para que elas identifiquem, que é identificar o ápice. O ápice é um sintoma que diz para a mulher que ela ovulou. E o que precisa acontecer para a mulher identificar o sintoma ápice? Essa progressão de sensações, tudo isso que acontece ali no período fértil, ela vai identificando a mudança dia a dia, até chegar na sensação de escorregadia. Essa sensação é obrigatória para poder marcar um ápice, para poder identificar o sintoma ápice, até que um belo dia, tudo isso que eu falei, o muco, a sensação de escorregadia, tudo, ele some, o escorregadia, ele acaba, né? E a mulher passa a se sentir seca de um dia para o outro. Um dia ela estava ali escorregadia, às vezes até com bastante muco, e no outro dia isso tudo seca. Ou ela fica úmida, ou fica um pouco pegajosa, pode ser até pegajosa e tal, ou seca mesmo, e não tem quase mais muco, ou então mesmo que tenha muco ali, mas ela não se sente mais escorregadia. Então, o terceiro pilar para a gente marcar um ápice, para a mulher identificar um ápice, é a mudança progressiva de sensações, então de seca, úmida, molhada, até chegar no escorregadia, e uma mudança bem definida para não mais escorregadia. Então, é isso que precisa acontecer. Quando tudo isso acontece, a mulher consegue olhar, anotar isso no gráfico e falar, pronto, né, ovulei. Ou vou ovular nas próximas 48 horas depois do ápice. Então, a mulher identificando o ápice no gráfico, ela vai ovular ou no dia ápice, ou no dia 1 depois do ápice, ou no dia 2 depois do ápice. Isso tudo é cientificamente comprovado. Isso tudo tem estudos, tem análises hormonais que foram feitas lá no comecinho e continuam sendo feitas até hoje. Esse estudo, esse acompanhamento, essas observações aí do método continuam sendo feitos periodicamente para manter a confiança no método. E nada mudou, porque a mulher é a mesma desde que Deus nos fez. Então, e o nosso período nossa fertilidade, né, o nosso ciclo menstrual funciona assim. Não tem nada que vai mudar, né, alguma coisa. Funciona assim. E o que é bacana? Então, a mulher identifica o ápice, ela sabe quando ela termina a fertilidade, porque o óvulo ele vive por 24 horas, então a janelinha ali, a chance de uma gravidez acontecer é bem pequena, dura aí mais ou menos uma semana, às vezes até uns 10 dias. A partir do momento que a mulher identifica a primeira mudança no período do padrão infértil, que a gente chama de PBI, a primeira mudança no PBI, que a mulher identifica, até o terceiro dia após o ápice. Então, a mulher identifica o ápice, ela conta 3 dias no gráfico, para saber que a partir do 4º dia, ela já está infértil. Por que 3 dias? O ápice é marcado, a ovulação acontece ou no dia ápice, ou no dia 1 depois do ápice, ou no dia 2 depois do ápice. E como o óvulo só vive por 24 horas, a fertilidade acaba, né, depois do 3º dia depois do ápice. Então, a mulher marcando essas informações, que estou com a minha régua e tinha esquecido de pegá-la, mas esse branquinho aqui que a gente marca o período fértil é a janela, então, que uma gravidez pode acontecer, que uma gestação pode acontecer. Então, depois do sangramento, tem um período ali de infertilidade, que a mulher pode se sentir seca ou até um pouquinho úmida e ver alguma coisa,
e depois tem o período de fertilidade, que é esse que eu falei, né? O período fértil é esse. E aí ele acaba, né? A mulher conta 3 dias, e a partir do 4º dia, a partir da 4ª manhã, a mulher já está infértil. E ela sabe que ela está infértil porque ela conseguiu identificar o ápice e sabe que a ovulação já aconteceu, aquele óvulo já morreu, ela não vai ovular de novo. Porque é uma cadeia de eventos, é uma cadeia de hormônios trabalhando ali. Tudo para quê? Para uma gestação acontecer. O que o corpo quer, o que a gente, né, o que os seus ovários, o útero quer é um bebê. Não tem jeito. Não tem como fugir disso. Aí, o que vai acontecer? Se você não tem relação sexual nesse período de fertilidade, né? A chance de a gravidez acontecer é 0. Não tem como, né? Então, a gente fala até com o método Billis, ele tem 99% de eficácia para evitar uma gestação, né? A mulher seguindo as regras, né? Não vou entrar nas regras aqui agora, não fica muito longo o vídeo, mas seguindo as regras que a gente ensina para usuário, né? O casal, para eles seguindo as regras, a eficácia do método é de 99%. Por quê? A janela da fertilidade é só essa janelinha aqui. O casal sabe que eles estão inférteis, então, nesse período depois do ápice, ou nesse período antes do período fértil. Como que a mulher descobre qual é o período de infertilidade dela? Se observando. Então, ela vai se observando dia a dia. A gente ensina, né? A instrutora ensina a mulher a anotar no gráfico e se observar. A observação, como eu falei, é treino, né? Depois de um tempo fica muito automático e fica mesmo. Tem hora que a gente nem parece que não tá pensando muito, mas o cérebro tá ligado ali. Qualquer mudança, porque isso que é importante, você perceber quando tem alguma mudança. Então, percebeu que teve uma mudança, já sabe que precisa anotar no gráfico essa mudança que aconteceu, que aconteceu alguma coisa. O que é bacana, né? O que eu tenho experimentado isso, assim, acompanhando as usuárias. A gente consegue saber se a mulher está saudável. Por quê? Nossa fertilidade, o útero ali, os ovários, enfim, nossos hormônios, eles não estão desligados do corpo ou não são um pedaço nosso que aí, né, uma pílula desliga e tudo bem. E não tá tudo bem. Por quê? Tá tudo interligado, lógico, né? O nosso corpo não funciona em partes, né? Se a gente ficar com o intestino preso, quem consegue fazer alguma coisa? Então o intestino precisa funcionar. Senão, tudo trava. Então, a nossa fertilidade é a mesma coisa. Não dá pra desligar simplesmente a fertilidade e achar que isso não vai afetar em nada. Então, saber se eu estou saudável quer dizer que observar o meu ciclo menstrual e saber que eu tô passando por todas as fases direitinho, inclusive a fertilidade, mesmo que eu não queira engravidar. Eu insisto muito isso com as minhas usuárias. Mesmo que você não quer engravidar, mas o teu corpo precisa mostrar sinais de que você está saudável. Porque isso vai te cobrar um preço lá na frente. E principalmente os casais, assim, novos que querem engravidar em um tempo, né? A gente tem planos e tal, mas não agora. Mesmo eles, eu insisto, olha, você precisa cuidar da sua saúde, cuidar da sua alimentação, exercício físico, isso é o básico, né? Isso não tem como fugir para tudo, inclusive para a fertilidade. Então, se a mulher consegue identificar o ápice e depois do ápice, nesse período infértil aqui, o hormônio que atua nesse período de infertilidade, na fase que é chamada de fase lútea, é a progesterona. Então, a progesterona ela tem que estar alta, esperando uma gestação. Quando não há gestação, quando não há gravidez, ela vai cair. Vai chegar um momento que ele vai cair, que vai causar desprendimento no endométrio e vai acontecer a menstruação. Mas a progesterona estando alta, o que a mulher experimenta? Secura. Então, quanto mais seca ela está nesse período de infertilidade depois do ápice, significa que os hormônios estão trabalhando como eles tinham que trabalhar. Então, acontece muito de eu pegar gráficos de usuárias que, após o ápice, ou então, às vezes, ela não consegue identificar o ápice, e ali, depois de uns dias ali de uma possível fertilidade, até ela se sente ali mais molhada, vê ali um muco mais transparente, mais parecido com a clara de ovo, mas pronto, some. Só que aí ela fica ali
uns 2 dias de úmida, depois ela sente molhada de novo. Depois ela fica ali mais seca, 2 dias de seca, depois fica molhada de novo. E isso é uma oscilação hormonal. Isso não é o esperado. Ou então, mais ainda, né? Ela consegue identificar o ápice, ótimo, beleza. Depois do ápice, ela sente vários dias de molhado. Por quê? Não, a progesterona tá baixa. E aí, se é um casal que quer engravidar, eles não conseguem. Por quê? A progesterona baixa não consegue sustentar uma gestação. Então, tudo isso a gente consegue observar. E aí eu falo muito, né, com minhas usuárias, me acompanha ali depois de uns 2, 3 meses, observando o gráfico, e aí a gente vê que ou ela não consegue identificar um ápice. O primeiro mês, segundo mês é normal, porque ela ainda tá aprendendo a se observar. Mas ali passa 3, 4 meses depois, né, 4, 5 ciclos depois que ela não conseguiu de jeito nenhum identificar o ápice, a gente sempre indica que a usuária procure uma ajuda médica, porque não é normal, alguma coisa, algum descontrole tem. Até isso acontecer, eu já falo para elas também. Alimentação, reduzir um pouco o açúcar. Na verdade era para cortar, né? Mas, enfim, a gente respira, tem açúcar no ar. Açúcar, glúten, que hoje em dia, tudo que a gente come já não é mais tão saudável como era, né, muito tempo atrás. Então, reduzir um pouco isso, tentar fazer algumas substituições, dormir bem, exercício físico, tudo isso vai começar a lhe ajustar algumas coisas. E, em paralelo a isso, buscar, né, uma ajuda médica para ver como estão os hormônios, enfim, né, testar e saber como está. Por quê? 2, 3 meses seguidos, mulher não identifica o ápice, algum descontrole hormonal tem. Então, precisa ir ver. E é isso. O período fértil, ele está aí para todas, mesmo quem não quer engravidar. Precisa acontecer, né? Precisa ter ali um período de fertilidade. Por quê? É normal, todo o nosso organismo vai funcionar bem se eu tiver identificando ali o início da fase fértil, o final da fase fértil, e a fase lútea, né, como eu falei, tendo uma quantidade de dias suficiente também, uma sensações ali esperadas, né, dessa fase de infertilidade. Tudo isso indica que a gente está saudável. Não, nada me atrapalha. Não, tá tudo bem assim eu quero continuar. Só que depois, né, o que a gente planta hoje é que eu vou colher lá no futuro. Como tudo na vida. Não comer tanta fritura, não comer por causa do coração. Aí a pessoa passa aí 20 anos comendo só porcaria, quando chega lá nos 40 e poucos, 50, tá mal, e aí, né, tem um infarto, alguma coisa. Mas por quê? Tudo que se plantou ao longo do tempo. Então, quanto antes a gente começar ali com essas trocas, né, trocar algumas alimentações, tudo isso só vai ajudar lá no futuro, né? Então, é isto por hoje. Comentem, curtam, indique para as amigas, as minhas usuárias aí que sempre dão um oi. Mandem indiquem e até a próxima. Um beijo!